Vamos girar o assunto aqui no Morning Show, minha gente, porque uma reportagem traz novas informações sobre o caso Márcio Smelling, ex-diretor da Globo acusado de assédio moral e sexual. Paulinha, quais os detalhes? Pois é, repercute essa manhã os relatos detalhados do comportamento abusivo de Márcio Smelling, revelados em uma extensa matéria da revista Piauí, que ouviu 43 pessoas, entre denunciantes, testemunhas e representantes da Rede Globo. Para quem precisa de detalhes, o episódio de uma festa de comemoração ao 100º episódio do novo Zorra, no qual Márcio Smelling, diretor, ator e roteirista, tenta beijar Dani Calabresa à força e mais tarde a espera na porta do banheiro. Tenta agarrá-la, imobiliza os braços da atriz, força um beijo, lambe seu rosto e expõe seu pênis. Sim, Dani Calabresa teve uma crise de choro, procurou conforto nos amigos, contou o que havia ocorrido. Foi surpreendida no dia seguinte durante uma gravação pelo chefe, que em tom de esquete de humor dizia: para, eu não tenho culpa do que aconteceu. Quem mandou você estar muito gostosa? Enquanto a perseguia em volta de uma mesa do cenário. A atriz Maria Clara Gueiros presenciou a cena e pediu para o chefe deixar a colega em paz. Existem situações anteriores, como a em que Smelling constrangeu Calabresa com uma visita inesperada ao camarim para conferir um figurino, que é mais revelador, né, que seria usado pela atriz. O diretor também bloqueou Calabresa para outros trabalhos, boicotou um projeto pessoal dela, uma versão para Globo do Furo MTV. Nos bastidores, Smelling pintava Calabresa como maluca. A reportagem teve acesso a uma gravação na qual o diretor diz que Calabresa estava manchando o nome da Globo, e outra em que ele diz assim, ainda ganha um quadro no Se Joga e um programa no GNT. E completa, como se estivesse falando com a atriz. O que mais você quer, filha, para calar a boca? Dani Calabresa passou a demonstrar sintomas de pânico quando tinha aqui para o Rio participar das gravações. E quando retomou fôlego em período de férias, denunciou os acontecimentos para o compliance da Globo. Bom, na conversa, ela contou das desavenças profissionais, a sensação de estar sendo ludibriada e falou do assédio sexual e moral que vinha sofrendo. Seu relato presencial também foi feito à alta direção da casa em uma conversa pessoal com o Carlos Henrique Schroeder. Sabemos que do desenrolar dessa história, né? Porque a gente acompanhou a atuação da emissora, que desligou o Smelling sem fazer referência ao que aconteceu, e também essa insatisfação dos 12 denunciantes com o desfecho. Pelo menos 5 deles, outras mulheres que também denunciaram Smelling por assédio sexual. Márcio Smelling, que já tinha se pronunciado em uma série de tweets sobre as denúncias, né? Era uma longa extensa ali, thread, mas eu peguei um trecho que até a gente discutiu bastante aqui no Morning Show, que ele dizia: quero poder pedir desculpas e cobrar responsabilidades. Vou em busca da verdade. Para essa reportagem, ele preferiu emitir uma nota que foi reproduzida na íntegra e que eu vou ler aqui para vocês. Quando recebi as perguntas da revista Piauí, percebi que a sentença já estava dada. Então, nada do que eu diga sobre fatos distorcidos ou cenas que jamais ocorreram vai mudar esse perfil construído de abusador, quase psicopata. Qualquer pessoa que tenha convivido comigo sabe que eu jamais cometeria algum ato de violência e que nunca forcei ninguém a nada. Mas parece que o único objetivo está sendo bem sucedido, a minha condenação na opinião pública. Quero pedir desculpas a pessoas que eu magoei, mas sequer tive o direito de saber quem são elas. O mundo mudou, comportamentos antes naturais estão sendo revistos e todos precisamos aceitar as consequências dos nossos excessos. Venho há 1 ano trabalhando esse entendimento e estou disposto a assumir qualquer erro ou dano que tenha causado, mas é preciso que a conversa seja transparente, sem omissões, mentiras ou distorções sobre as relações. É o que eu vou buscar, justiça. Em entrevista para a matéria, o Jorge Nóbrega, que é o presidente executivo da Globo, a Andrea Dotti, que é a diretora de comunicação, e a Carolina Bueno Junqueira, a diretora de compliance da empresa, sem falar especificamente do caso Smelling, admitiram que a Globo busca desfechos melhores para casos de assédio, inclusive respondendo à reportagem, buscando um meio de informar claramente as razões de demissão de um assediador.
Vini, você quer dar mais informações aí? Não, primeiro, assim, manifestar aqui a nossa solidariedade à Dani Calabresa, porque lendo a reportagem, a matéria, a gente percebe realmente que ela teve ali consequências profissionais e psicológicas, né? E sem querer fazer aqui uma condenação antecipada, mas é que a reportagem ela traz uma riqueza de detalhes, né, Paulinha? Com horários, com datas. Não sei se vocês perceberam que eu dei até uma engasgada, porque é muito forte. É isso. Os relatos são muito fortes. E duas coisas chamam a atenção. Primeiro, novamente, o Mellin pedindo desculpas por algo que ele disse que não cometeu. Dizer que magoou muito estranho. pessoas. Que magoou Muito pessoas. Até na nota que a Paulinha Ele devia leu agora. rechaçar violentamente. Isso acaba sendo estranho. É muito baseado no que eu li também da reportagem, ele agia realmente de uma forma como se fosse um predador sexual, escolhendo algumas vítimas, e a Dani parecia ser realmente essa grande vítima, né? Porque ele tinha uma grande obsessão por prejudicá-la também, por não deixar que ela construísse outras pontes, fosse a outros trabalhos, para que ela ficasse ali centralizada sob a direção dele. E outra coisa que chama muita atenção é a hipocrisia de discurso, né? Porque o que parece é que o Mellin utilizava esse discurso de defender causas feministas, de defender de algumas bandeiras, do humor do politicamente correto, justamente para poder agir dessa forma, desses instintos sexuais. Vamos esperar as investigações, vamos esperar mais detalhes, obviamente, mas realmente essa matéria ela é muito forte e quem pôde ler realmente sentiu ali muito nojo, muito asco do que possivelmente aconteceu. E outra coisa que chama atenção, Paulo. Fala. O direcionamento da Globo, né? A Globo tratou mal, conduziu muito mal esse caso, tratou realmente muito diferente do que tratou, por exemplo, o caso do Zé Maier, né? Que prontamente ali acabou sendo afastado, teve a nota. A Globo ela fez de tudo para poder abafar o caso, para que as pessoas não soubessem que esse afastamento do Mellin tivesse alguma relação com essas denúncias, né? E o amparo às vítimas, o amparo às pessoas que denunciaram, também eu achei que foi muito mal conduzido. Teve uma diretora que sugeriu até que o Mellin procurasse terapia, né, Paulinha? Em um determinado momento, no primeiro né? momento foi que, assim, que não vinha ao caso, né? Muito, e aí recomendaram terapia. Exato. Olha, a matéria é muito extensa mesmo, vale a pena ler, porque também tem a questão do Adnet, que foi uma questão polêmica, né? O posicionamento dele dentro do Roda Viva, o quanto ele sabia ou não a respeito disso. Olha, parabéns para essa apuração e realmente arrepiante, assim, eu até engasguei aqui para trazer as falas, porque é tão detalhado que é impossível não se colocar no lugar da Dani. Tirar uma dúvida contigo, já teve repercussão aí de artistas, enfim, sobre essa matéria ou ainda não? Hoje, Márcio Mellin e Dani Calabresa são os assuntos mais comentados no Twitter, inclusive muita gente marcando alguns perfis, né, enfim... desse pessoal do humor de esquerda, digamos assim, tipo, o que é que vocês acham sobre isso? Vocês não vão comentar isso, né? O Danilo Gentili fez um tweet dizendo que já sabia dessa história da Dani Calabresa. Enfim, isso vai repercutir muito ainda, porque é muito gráfico, né? Às vezes fala, não, a palavra da vítima, mas quando é gráfico, quando tem testemunhas, muita gente que viu, muita gente que presenciou, aí fica difícil de negar, né? E fica também complicado de entender esse desfecho, como o Vini falou, né? Eu acho que o Danilo Gentili tá certo, tem que cobrar mesmo, porque eu me lembro, Vini, por exemplo, o caso de zoofilia do Siqueira, você lembra? Sim. Teve campanha, artista gravando, pedindo contra a zoofilia, lembra disso, Adriles? Sim. Agora, esse é um caso que tem que ter uma mobilização nacional. O Gentili tem uma história com o Mellin, porque o Mellin uma vez criticou o tipo de humor que o Danilo Gentili fazia, e ele fazia politicamente correto, que apontava o dedo que ele fazia um humor que não ofendia pessoas, quer dizer, é totalmente contraditório com as práticas que ele fazia nos bastidores. Exatamente, mas tem um fundo filosófico aí. Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você vê esse caso? Cada um dos elementos dessa história aí, eu li por cima, não li a matéria toda ainda, mas eu li especialmente a parte que trata aí dos assédios e abusos contra a Dani Calabresa. Cada um desses elementos em si já é bem ruim.
mas você pegando todos eles juntos e misturando alguém que se colocava de forma agressiva e abusiva e invasiva sexualmente sobre ela, e ao mesmo tempo exercia um poder hierárquico profissional, sabotando a carreira dela ali dentro, negando ela ir para outros programas, fazer outras coisas para crescer na emissora, fazendo com que ela tivesse que conviver com ele, sendo que ela visivelmente não queria. Essas duas coisas juntas formam um mix verdadeiramente monstruoso, né? Alguém que toma conta, porque uma coisa já é ruim em si, você se colocar de forma invasiva sexualmente para uma mulher, como ele fez, tirar o pênis para fora num banheiro, coisa assim, sendo que ela não tinha dado mostra nenhuma para essa. Mas imagina se ainda por cima a pessoa que está fazendo isso é o seu chefe, é a pessoa que vai definir se você vai ter espaço na emissora ou não vai, se o seu programa vai para frente ou não vai, que depois de uma certa reunião resolve dar um prêmio de consolação para ela, mas tira do programa o colega dela, que era a parte essencial do programa, deixando ela totalmente sem chão, ou seja, alguém que usa ainda de uma forma cruel para lidar com você na vida profissional. Então, realmente, as duas coisas juntas aí foram um mix muito tóxico e que bom que isso está vindo à luz agora e que seja percebido, que outros casos semelhantes sejam também denunciados e que a gente possa evoluir na nossa cultura empresarial, na relação entre os sexos, para impedir que isso aí ocorra no futuro. Adrilles. Olha, o Melling agia como um obcecado. Todo apaixonado é um obcecado. O que distingue a pessoa civilizada da pessoa monstruosa é aquela que dá vazão à sua obsessão no sentido de exercer algum tipo de poder sobre o seu objeto de afeição. E o poder do Melling era gigantesco. Ele era o chefe do humor da Rede Globo, ele era o chefe e principal propagador na mudança de paradigma do humor da Rede Globo, um humor sem preconceitos, entre aspas, sem exatamente sexualizar e objetificar a mulher, um humor mais inteligente, sem estereótipos, sem abusos em si, o que lança sombras sobre a presença da Rede Globo nesse caso. Segundo o relato da menina, como é que ela chama? A Dani Calabresa. A Dani Calabresa, perdão pelo lapso. Segundo a Dani Calabresa, ela avisou as autoridades da Globo, segundo a matéria da Piauí. Ela foi em todas as instâncias. Ela foi em todas as instâncias, procurou todas as autoridades. Esse é o ponto mais... Esse é o ponto nevrálgico. Sério. Ela foi em todas as instâncias, procurou todas as autoridades e a Rede Globo demitiu, afastou o rapaz sem nenhum tipo de acusação formal de absolutamente nada. Esse caso voltou à tona exatamente por uma denúncia de moças que, pelo medo do poder, talvez, da Rede Globo, pelo medo do poder do Márcio Melling, ou por uma série de constrangimentos que elas poderiam sofrer, que foram abusadas de fato, ao que tudo indica, como a Dani Calabresa, tiveram receio de acusar um poder acima delas. Ou seja, o politicamente correto, encampado pelo Márcio Melling, tem esse poder de exatamente constranger as pessoas. O crime não é meu, o crime é coletivo. Todas as pessoas são influenciadas por um desejo de uma pessoa mais rica, por um desejo de uma pessoa mais poderosa. O crime é sempre coletivamente construído, é um estupro coletivo, é um preconceito arraigado. E aí você começa exatamente a ser juiz de quem quer que você seja. Enquanto indivíduo, o Márcio Melling massacrou o Danilo Gentili pela sua possibilidade de um humor negro, de um humor mais baixo, mais sexista, mais estereotipizado. Em contraste, era, ao que tudo indica, e pelo que a reportagem aponta, um homem monstruoso, que escondia a sua monstruosidade dentro de um discurso politicamente correto. O politicamente correto faz isso. Ele faz uma asepsia no ser humano, uma utopia, e faz com que a monstruosidade fique latente nas ações por debaixo do tapete quando ele coletiviza o crime. O crime tem que ser individualizado caso a caso. Você não pode destrinchar o crime desde uma piada, desde uma fala, um gracejo que seja vulgar, que seja inadequado, e comparar a monstros que estupram, assediam, abusam objetivamente. E a Rede Globo encampa esse discurso politicamente correto. Talvez seja por medo, por receio de ser atacada no fulcro do politicamente correto, que eu considero uma coisa pérfida dos nossos tempos, uma censura que não só esconde os males íntimos da pessoa, mas como distribui esses males íntimos de uma pessoa a toda uma coletividade, e ao que tudo indica é o que Márcio Melling faz. A Rede Globo tem que prestar esclarecimentos
urgentes. Ao que tudo indica, ela foi leniente em relação à monstruosidade de um homem que atacou, perseguiu e abusou de várias mulheres. E eu volto a insistir aqui. Esperamos a maior revolta possível daqueles que principalmente apontam o dedo para outras pessoas, criticando de machismo, criticando de assédio, criticando de qualquer outra coisa. Porque este caso não pode passar desapercebido. Eu quero ver esses artistas que sempre colocam o microfone, a voz do microfone para gritar, para condenar, da mesma maneira condenando a dona Rede Globo, no caso, condenando o Márcio Smelling. Não dá para se calar num caso desse. Mexeu com uma, mexeu com todas. Ou é só com todas, ou é só com uma que vale, com a outra não vale. Não é assim, né, gente? Eu acho que nós temos que falar isso. Não dá pra gente olhar 2 pesos e 2 medidas nesse caso e achar normal. Ah, não, esse caso vai ficar por essas mesmo e tal. Muita gente calada, bico fechado. O Danilo Gentili tá certo. Cadê a campanha na internet? Ô, Paulo. Tem que ter mobilização nacional. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. O Mellen teve uma blindagem que o Zé Maier não teve. Nunca teve, por uma coisa muito mais grave. E eu vou dizer uma coisa. Esse caso da Dani Calabresa, isso corre, há muito tempo. Isso já foi dito pra mim, eu já falei pra algumas pessoas. Tá correndo há muito tempo. É um segredo de polichinelo. E isso chegou às autoridades da Globo sem nenhuma sombra de dúvida. Então, resta exatamente, dona Rede Globo, por que a senhora não fez nada e a senhora não apurou o caso a fundo e a tempo? Porque agora não vale mais dizer que já sabia e tentou apurar os fatos. As coisas estão voltando, estão vindo à tona e de uma maneira muito complicada para a emissora. Paulinha, para fechar. Tem esse ponto também, né? Porque o caso do José Maier, ele foi exposto publicamente num artigo escrito pela denunciante, né, pela Su. Ela escreveu o artigo, então ela já expôs para o público de uma vez, o que fez com que eles tomassem as atitudes que tomaram. Vocês lembram? José Maier passou até no Jornal Nacional, gente, o caso. A Dani Calabresa escolheu o processo da própria empresa. Ela deu a chance da empresa a proteger, né? Exatamente. Ela foi por dentro até a última instância que ela poderia para fazer valer os seus direitos. E no fim de tudo isso, eu acho que ela e essas 12 outras pessoas que também fazem parte das denúncias ao compliance se sentiram muito injustiçadas, não enxergaram ali um reconhecimento das coisas que tinham acontecido. E aí sim, agora tem uma advogada, essa representação e até gerando outras matérias, inclusive essa, bastante investigativas e muito detalhadas a respeito de tudo que aconteceu. Bom, vamos dar o benefício, né, do tempo também. A matéria saiu hoje, né, Paulinha? Hoje? A matéria ou é ontem? Hoje de manhã. A Globo se posicionou? Eu acho que a Globo, domingo, no Fantástico, deveria fazer uma manifestação muito firme com relação a esse assunto. Vamos dar o benefício do tempo. A matéria saiu agora, enfim, os fatos estão colocados aí na matéria. Mas tem que fazer um reconhecimento. Se segunda-feira o negócio continuar da mesma maneira, no The Silence, né? Não dá pra silenciar. Quietinho, fingindo que nada aconteceu, tá tudo certo e tal. Nós aqui no Morning Show assumimos o compromisso com a nossa audiência de falar a verdade aqui, não é, minha turma? Vamos falar, né? Muito bem.